Boa noite, pessoal. Entrando aqui, estou esperando o movimento chegar lá. Tudo Boa certo? noite, doutora Patrícia. Que coisa Boa boa, né? Ó, já vamos ter mais noite, gente entrando aí na sala. Isso é bem Tati, Ney, bacana. Uhum. Olha só que pessoal legal. chegando, Eliane. Bem Eliane é bacana. mãe de Neruda Henrique, um pequeno Ó, muito gostoso. é mesmo? Que gostoso isso, né? E essa troca aqui é muito boa, né? É É, muito bom, assim, como a gente pode usar hoje em dia a rede social a nosso favor e para ter um bate-papo, mesmo que virtual, tão agradável que acrescente tanto a gente, né? Porque é uma troca mas que dificilmente a gente consegue de outra forma, né? é incrível, né? Como a rede social hoje ela aproximou as pessoas, né? Ó, já estamos com 8 pessoas aí. Olha que coisa bacana isso daí, né? As pessoas participando. A gente está hoje aí. É um evento bem bacana do Movimento Singular de Joinville, onde nós estamos aí na Semana do Autismo, que é uma semana assim, não é. A semana ela marca, né? Porém, assim, o assunto ele se estende, né, para quem tem famílias, né, que tem realmente um autista ali, né? E hoje à noite vai ser um papo muito bacana. Eu acredito que nós vamos tirar muitas dúvidas. As pessoas que estão entrando aí, bem-vindos, né? Vocês vão tirar muitas dúvidas aí com a doutora Patrícia Taranto, fonoaudióloga, né? Ela vai abordar um tema bem interessante aí, que é a rotina como elemento para o desenvolvimento da linguagem, né? Doutora Exatamente. Patrícia, bem-vinda aí, né? Eu tenho certeza que tem muita gente com muita dúvida, muitas pessoas querendo saber como lidar com isso, né? Como é que a gente faz com as nossas crianças, né? Em que momento que nós temos que procurar uma fonoaudióloga, né? Até quando procuramos? Até quando esse tratamento? Se ele é longo, se é um tratamento assim que ele requer toda semana? Vamos tirar todas essas dúvidas. Vamos falando, né? Vamos Então, falando. como a apresentação já foi feita, né? Trabalho assim há mais de 15 anos com Exatamente. autismo. A minha vida profissional começou no espectro, né? E começou dentro de escola. Então, por isso a minha especialização é em educação inclusiva, né? Daí veio o interesse pela especialização em educação, não é? E a linguagem, a bagagem toda de linguagem, eu me remeto muito à fala do Dr. Fábio, no primeiro encontro que a gente teve aqui no dia primeiro, né, que teve a fala dele à noite, e ele falando que muita coisa a gente não aprende na faculdade. Nossa, a gente aprende assim, né? Então, esses anos todos, eles trouxeram uma bagagem muito importante para o meu trabalho, para a minha atuação, e principalmente na orientação das famílias. Porque quanto mais seguro a gente fica, mais segurança a gente consegue dar para os pais, né? E mais suporte a gente consegue criar para que as coisas comecem a fluir melhor em casa, na escola, em outros ambientes, né? Começou a travar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Começar a começar a trabalhar, eu vou sair da sala para poder deixar a doutora falando, que eu acredito que daí fica melhor, sabe? Que o doutor Fábio fez assim, né? Pô, E eu eu acho acho que é o horário. Lembra que eu te falei? O horário de pico. É muita gente na internet, né? Então, vamos continuar, doutora. Se eu ver que está travando, eu saio, a senhora continua. Tá bom, tá que ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente começou a pensar nesse tema, a questão da rotina no desenvolvimento da linguagem, eu ainda fiquei um pouco assim, oh, poxa, mas é um tema tão batido. Toda terapeuta chega para esses pais e fala em rotina, em criar rotina, estabelecer rotina. A gente está sempre ouvindo muito falar isso. Então, eu achei muito importante que a gente saísse um pouco do lugar comum, né? E a gente trabalhasse as bases desse fundamento para que vocês pudessem também trazer mais informação. A Aline falou que está travando bastante. A minha fala está Tá, ok. travando? Ok, Aline, eu vou sair da sala então, porque às vezes quando a gente sai, deixa só uma, a coisa vai. Mas, doutora, Ficou eu vou estar melhor, por aqui, né? qualquer Vamos coisa eu vou deixar chamar. então. Volto de novo aí. Boa palestra aí. Obrigada. Vamos lá, vamos continuar. Aí vocês vão me dando um feedback aí se começou a fluir melhor ou se ainda trava muito, tá, pessoal? Então, aí eu estava falando que ia voltar lá naquele tripé. Beleza, Danúbia, obrigada. O que acontece? Quando a gente fala primeiro em linguagem,
uma coisa que tem que ficar muito clara e que às vezes se confunde muito, que linguagem e fala são questões diferentes. Então, são coisas, são desenvolvimentos que eles se conversam, mas são desenvolvimentos que podem acontecer separado, que até um certo ponto do desenvolvimento infantil eles acontecem sim de forma separada, né? Então, o que foi que aconteceu? Né? Eu posso ter uma fala bem desenvolvida, mas uma linguagem pouco estruturada. Eu posso ter uma linguagem bem desenvolvida e eu tenho a ausência dessa oralidade. A oralidade não se estabeleceu. E muitas vezes é o que a gente encontra dentro do espectro quando a gente já tem uma criança que já está trabalhada, já faz terapia. Então, essa linguagem começou a fluir, né? Mas a fala ainda não apareceu. Claro que a gente tem algumas estratégias para melhorar isso. E é o nosso objetivo, né? Mas então, para a gente entender como a gente vai estruturar essa linguagem, que seria a base, para a minha fala ter função, eu tenho que ter essa linguagem já mais desenvolvida. Tá? Então, vamos lá. Essas duas questões eu consegui separar. Daí, eu vou agora para a questão da rotina. Né? Rotina, para mim, apesar de eu ter dito, né? Ah, um assunto muito batido, todo mundo fala sobre isso para vocês. Os pais estão com a cabeça desse tamanho já de ouvir falar sobre isso, né? Mas eu queria mostrar para vocês que rotina, para mim, tem um tripé. Então, tem um fundamento, uma base que é muito importante. O que acontece aí? Né? A questão da repetição, que rotina é repetição. Então, hoje eu faço isso. Amanhã, 8 horas, eu faço de novo. Depois de amanhã, 8 horas, eu faço de novo. Então, ela se repete. Né? Quando ela se repete, acontece uma coisa muito interessante. Eu começo a organizar. Porque se está repetindo, está organizado. Ela vai acontecer. Então, 8 horas é isso, 10 horas é aquilo, meio-dia é aquilo. Né? Então, ok. Vamos lá. Então, organização, repetição. E aí vem a chave. Premeditação. A previsibilidade ela é muito importante dentro do espectro. Por quê? O que acontece quando algo é previsível para mim? Quando eu sei o que vai acontecer? Eu começo já a calcular os efeitos disso internamente, né? E eu começo já a entender o que as pessoas esperam de mim naquele momento. Ora, gente, quando eu venho com essa fala, o que está acontecendo ali? O que é isso? As pessoas esperam de mim naquele momento, né? Teoria da mente, que é onde eu sou falho, é onde o espectro falha, né? É onde eu tenho a grande dificuldade. O que ele quer que eu faça nessa hora? Como é que eu devo me comportar ali? Como eu deveria conduzir dessa forma, né? Então, tá vendo como tá tudo muito envolvido? Porque olha só o nível cognitivo, de desenvolvimento da minha linguagem que eu tenho que ter para eu conseguir pegar essa leitura de rotina diária, de repetição dos eventos, para que eu consiga perceber as nuances do outro e saber dele o que eu tenho que fazer. Olha como uma coisa se junta à outra. Daí, por isso, rotina e linguagem caminham juntos, se conversam, né? Mas, poxa, Patrícia, você quebrou comigo, porque eu estava crente que você ia falar, que você ia fazer desenvolver a fala. Então, pode desenvolver grandes chances, porque eu estou desenvolvendo mais linguagem. Então, eu tenho mais condições para isso. Pode não desenvolver? Pode, porque é onde eu sou falho também. Eu tenho dificuldade em premeditar o que vai acontecer. Eu preciso que aquilo esteja claro para mim. Eu tenho dificuldade de entender o que o outro deseja de mim naquele momento, o comportamento adequado, como as pessoas esperam que eu esteja ali, o que eu preciso responder para aquela pergunta. Isso não é fácil para mim, né? E ao mesmo tempo, né, eu também tenho que começar a fazer esses links internos, né? Então, a própria rotina e o estabelecimento dela já começa a favorecer que a minha linguagem comece a se desenvolver. Ponto para você, que conseguiu botar a rotina. Gente, ainda não consegui fazer nada disso. Como é que eu começo essa rotina? Como é que eu faço? Bom, daí, uma coisa que todo mundo já começa a usar e que é muito divulgado, os PECs, né? As fichas de apresentação. O quadro de rotina. O quadro de rotina é o basicão, o elementar, para a gente começar a pensar em tornar visível aquilo que é do acontecimento diário de uma casa, de uma família e da própria criança, né? Então, pensar em atividades que sejam marcos ali dentro, né?
e pensar em atividades que sejam marcos para a criança, né? Porque se eu vou ao mercado, mas para ele nada mudou, e se eu vou todo dia, por exemplo, o mercado é mais difícil, né? Mas se eu vou todo dia à feira, porque daí eu compro uma verdura para o dia e um pãozinho, né? E meu filho me vê saindo. Só que se para ele não existe um movimento daquilo, aquele evento talvez não importe tanto. E aí, se eu coloco atividades que sejam mais ligadas a ele, elas vão importar mais, então vai ser mais fácil para ele absorver, né? E tornar isso visível é fundamental, porque falar nem sempre vai absorver, nem sempre vai internalizar. Então, quando eu mapeio, faço um mapa, faço um desenho, um esquema, um quadro de rotina, eu dou possibilidade que ele possa chegar onde eu quero, entender o que vai acontecer depois, né? Aí, quando que a gente pode começar um quadro de rotina? Olha, eu oriento a começar desde muito pequenininho, tá? Claro, com um bebê você não vai fazer isso, né? A gente sabe que hoje em dia intervenção precoce, a partir de 1 ano e meio, essa criança já pode apresentar algumas características que já induza a um diagnóstico, né? Enfim, lembra da fala do Dr. Fábio? A gente não vai ter um diagnóstico estabelecido aí, mas a gente vai ter uma possibilidade diagnóstica. E uma coisa que marcou muito a fala dele, que eu falo muito para os meus pais, é a prova terapêutica. Então, o que é isso? Para diagnóstico, eu não tenho exame. Como é que eu vou chegar a esse fim diagnóstico, então? Prova terapêutica. O que o neuro vai falar? Vai para terapia. Vai para fono, vai para TO, para psico, dependendo do caso, o que eu boto mais, o que eu boto menos, o que eu elejo naquela hora, naquele momento, né, como prioridade, porque às vezes não dá para fazer tudo. Então também tem essa eleição da prioridade do momento, né? O ideal é que a gente abranja tudo, nem sempre é possível. Mas enfim, quando que eu vou começar? A partir dos sinais, né? Lembra, eu não tenho diagnóstico sem suspeita. Eu não tenho suspeita sem sinais visíveis, né? Então, a partir da suspeita, eu começo a intervenção. Ah, mas me dá um concreto disso. Eu acompanho crianças de 1 ano e meio de idade. Entendeu? E aí, como é que a gente faz? O tratamento muda totalmente diferente porque eu não tenho um diagnóstico, porque ainda não sei o que está acontecendo ali? Não, não vai mudar. Porque qual é a base disso? E daí eu já ouvi uma fala de um colega também aqui na Semana do Autismo comentando sobre isso. O que eu tenho de concreto ali? Eu tenho um atraso de linguagem. Eu tenho uma criança não oralizada, eu tenho uma criança, às vezes, com alguma estereotipia aparente, né? Alguma dificuldade de rotina de sono. A rotina aí já entrou também? Sono também é rotina, né? Então, eu já posso, sim, começar dali a intervenção. E é muito importante que comece, porque esse tempo ótimo de intervenção, né, ele vai me gerar fatores nessa linha do tempo, né? Que lá na frente, e a gente está falando assim, eu tenho um atraso de linguagem, eu começo terapia com a criança. 6 meses é um tempo muito bom para começar a ver alguma diferença comportamental, para essa criança se desenvolver, porque a gente está falando, lembra, eu falei lá da criança de 1 aninho e meio, né? Então, essa criança muito pequenininha, ela tem alguns traços. Pensa numa criança de 1 ano e meio, um desenvolvimento esperado. Pensa na criança 6 meses depois, ela está com 2 aninhos, ela é outra criança. Então, os marcos do desenvolvimento adequados, esperados, eles vão ser os meus balizadores, né? Então, se eu estou em terapia e esses marcos eles começam a acontecer, eu posso começar a descartar fatores. Eu estou em terapia, esses marcos acontecem, mas outros frustram. Esses marcos começam a acontecer, mas outros fatores vêm associados. Então, aquele sumiu, mas apareceu outro, né? Começou a recusa alimentar. Ele começou a aceitar alguma modificação ambiental, ele não está mais apresentando tanta birra, começou um balbucio, mas veio outra coisa. E não muitas vezes porque o sintoma muda, mas muitas vezes porque o próprio desenvolvimento natural dele acarreta que outras coisas sejam possíveis de se encontrar, outros achados sejam possíveis, né? A Lizzie está falando do filhinho dela, né? 2 anos e 10 meses. Está em terapia 1 ano, já com diagnóstico fechado. Então, isso varia muito. A questão diagnóstica, eu não vou entrar muito nisso, porque foi o papel do Dr. Fábio e ele foi muito assertivo nas palavras dele, né? O diagnóstico, ele é difícil ser fechado precocemente. Ele pode ser, pode, possível é,
né? Ele aceita muitas variáveis, aceita. A gente sabe que com a modificação, né, do código de fatores, a gente acrescentou novos fatores, né, que facilitaram a ampliar esse diagnóstico, né? Eliane também colaborando, né? Que passava uma característica, começava outra. E que isso fazia você confundir muito, né? E até mesmo essa dificuldade do, estamos no TEA, não estamos, né? Acontece muito, é bem comum. Por quê? Porque alguns sinais começando muito cedo, essa criança, pelo próprio desenvolvimento natural, ela já teria outras características, né? Foi como eu falei, pensa na criança de 1 ano e meio, pensa na criança de 2 anos. Você passou tão pouco tempo numa linha do tempo, nossa, cronológica, né? Mas para uma criança foi uma diferença absurda. 6 meses é muita coisa para uma criança. Acontece muita coisa na vida dela, principalmente nessas fases iniciais. Se a gente pensar numa criança mais velha, já não faz tanta diferença, né? Nossos marcos são mais amplos, mas na criança pequenininha faz muita diferença, né? Melhor forma de auxiliar a criança que saiu da rotina, né? Separação, né? Outros acontecimentos, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa, como muitas vezes aí, a gente tem um atraso da linguagem, então é aquela criança, né, gente? Vamos lá. Sentar, conversar, explicar. Para qualquer criança, dependendo da idade, não vai ser isso que vai funcionar. Você vai, né? Para uma outra criança, todo um desenvolvimento natural, a gente faz isso, mas a criança não absorve isso, né? Então, como é que eu começo a relacionar isso, né? Isso tem que se tornar visual de alguma forma para ela. Então, o início vai ser difícil, né? Então, ela vai ter resistência, ela não vai aceitar de pronto aquela modificação, mas aos poucos, pela visualização, pelo mapa disso. Então, terça e quinta, casa do papai depois da escola. Casa do papai depois da escola. Foto do papai, foto do prédio do papai, né? A repetição, a sistematização, isso faz com que a criança volte na rotina. Sueli chegou aí. Que bom que você está aqui com a gente, né? Tá? Então, assim, sempre tornar visual. Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para vocês. Podem ir mandando as perguntas, aos pouquinhos eu vou puxando, né? Mas até porque essa fala, né, da Júlia, né? Juliane, essa fala dela, essa pergunta, me fez lembrar de uma coisa muito importante. Tá, botei a rotina, fiz o quadro de rotina, a coisa começou a funcionar. Mas eu nunca vou mudar aquilo? Eu não quero que ele comece a entender que as coisas podem ser diferentes às vezes, como aconteceu. Não foi o exemplo que você deu. E aí, teve a separação, né? E aí, mudei de casa. E aí, vou ter que trocar de escola. A vida da gente não é estanque. A vida da gente não é travada. Não é um mapa que não muda nunca, né? Muito pelo contrário. Coisas acontecem que nós, adultos, maduros, podemos premeditar e que às vezes nem a gente faz isso, nem a gente consegue controlar essa modificação. Como é que eu vou trabalhar isso na criança? Eu quero que ele desenvolva. Eu quero evoluir nessa linguagem. Eu quero que ele seja capaz de se adaptar a novos ambientes, uma nova rotina, novas situações. Então, eu também tenho que favorecer isso dentro do que está a proposta, né? Então, como é que eu faço isso? Claro que existe o erro-acerto. A gente vai tentar, na primeira vez não vai dar certo, a gente vai tentar, na segunda também não vai dar certo. Aí lá, pela N vezes, N tentativas, né? Começa a diminuir o quadro de dificuldade, de irritação, porque começa a entender que pode acontecer aquela alteração, aquela modificação de rotina. Como que eu posso ajudar vocês a introduzir isso de uma forma natural, mas só fazendo como se fossem tentativas, exercício com a criança? Porque eu não posso deixar por muito tempo esse meu quadro de rotina estanque, por mais que a minha vida esteja. Está tudo organizado, lindo, maravilhoso. Acontece assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Tu vai ficar 1 ano naquilo se nada mudar, sem querer? Não pode, porque eu tenho que ajudar essa criança a desenvolver. Então, eu vou começar a criar pistas. Por exemplo, numa mesma atividade, uma pista que pode acontecer, na verdade, a gente chama de falsa pista. E o erro de propósito. O erro proposital, a partir de quem é maduro nessa relação, nessa linguagem, cria a gente chama de disruptura, né? Cria uma dificuldade ali, cria uma desestabilização. Mas uma desestabilização muito pequena, que eu balanço, mas que eu dou conta.
né? Então, sempre toma suco de laranja naquele mesmo copo, sempre, tudo igual, tudo igual, tudo igual, porque eu não consigo trocar o raio do copo, né? Só tomo aquele suco. Um dia eu erro o que eu botei. Um dia eu erro o copo, entendeu? É um exemplo simples, mas que você adapta em várias situações. Ah, você vai fazer isso com tudo de uma vez? Claro que não, porque qualquer um ia ter dificuldade, né? Então eu escolho uma situação para eu conseguir fazer essa primeira performance, digamos assim, esse primeiro exercício do vamos fingir que deu errado para ver como que ele vai se comportar, né? Porque eu tô na minha zona de conforto, eu, mãe, terapeuta, né? Eu sei que aquilo dali é para dar errado, eu arrisco, eu arrisco. Aí foi. Ah, com aquela minha falha ali, até que não foi tão complicado. Desestabilizou, mas aguentou. Aí, numa outra situação, num outro dia, eu arrisco de novo. Uma coisa muito legal que eu já vi, foi até uma mãe que me falou uma vez, e eu achei sensacional. No quadro da rotina, o que ela fez? Ela botou o dia da surpresa. Assim, claro, a criança já estava assim, mais trabalhada, uma criança bem estável, né? E eu achei sensacional, porque olha só, o que eu falava para ela? Ele tem que entender que a disruptura, ele tem que entender que a quebra da rotina pode ser boa também. Porque senão, toda vez que quebrar a rotina, vai ser aquele caos. Toda vez que não for igualzinho, vai virar uma confusão. Então ele precisa de alguma forma começar a internalizar que quebras também podem ser positivas. Gente, eu sei que eu falando é tudo ó, lindo, que na hora não é tão simples assim. Crianças são mais difíceis, crianças são mais fáceis. Dentro do espectro ou não. Mas a gente sabe que no TEA essa é uma dificuldade muito grande. Por isso vir falar aqui para vocês sobre isso. Né? Senão a gente não estava nessa fala. Mas enfim. Né? Então essa é uma pista. Aí o dia da surpresa era o seguinte. Ela lembrou disso. Pô, como é que eu vou fazer para que seja bom? E daí ela lembrou que tinha uns lugares que ele ficava eufórico, mas que eram situações em que ela via que ele ficava muito feliz, que ele ficava assim pleno, né? Nossa, eu levo ele lá porque eu sei que lá ele curte, porque lá ele fica, ele se acaba, chega cansado, né? E aí o que ela fez? O dia da surpresa era um dia que aí dentro da rotina dela tinha o horário da surpresa. Então ela levava ele num lugar que ele gostasse muito, entendeu? Então, claro, é difícil toda semana você ter uma novidade assim, mas ao longo do tempo, cada vez mais você conhece teu filho, entendeu? Então, o que você faz? Aí, o que foi? Tipo, ir na casa da avó tal era muito legal. Então, tá bom, a gente tem que passar pela casa da outra avó alguma vez na vida e tal. Mas aquela que tinha uma maior empatia, que corria melhor na casa dela, entendeu? Que as coisas davam mais certo, ela entrou no tal do dia da surpresa. Então, um dos dias, o passeio foi na avó. Um dos dias era piscina de bola, no horário que ela sabia que estava mais tranquilo o shopping, que ela conseguia ficar com ele, entendeu? Era mais vazio, dava tudo certo, enfim. Só para exemplificar para vocês, porque eu sei que a gente falar fica muito, muito aéreo e difícil às vezes da gente colocar dentro do concreto, né? Como é que eu faço isso? E essas coisas nem sempre vêm escritas em livro, né? Então é importante dar dados concretos, né? A Vânia colaborando também, né, que trabalhou muito essa questão da quebra de rotina e ajudou bastante, né? Porque, Vânia, o que eu vejo quando a gente bota a rotina, as coisas começam a dar certo. Aí você, relaxa, né? Fluiu. Nossa, agora trocar de roupa já não tá tão difícil, porque ele já sabe onde ele vai depois. Ele já entendeu isso. Só que a gente não pode se acomodar, não deu tudo certo. A gente tem que começar aos pouquinhos a fazer esse movimento de cutucar, tirar da zona de conforto, né? Falando assim, parece que está fazendo terrorismo com a criança, mas não é. A gente quer que ele desenvolva, a gente precisa melhorar, né? Você está me perguntando, né, sobre exercícios para ajudar na fala. Então, ajudar na fala em si, né? Colocar para fora. Fala é uma questão muito complicada dentro do espectro. Por quê?
Porque para ter fala, tem que ter intenção comunicativa. E muitas vezes eu dou conta disso com o meu corpo, né? Tá bom, tá ruim, tô eufórico, tô triste, angustiado, meu corpo expressa isso. E eles são muito bons nisso. Então, eles têm a dificuldade maior, porque também é muito mais difícil dar função para essa fala. Veja, se eu tenho dificuldade no quadro interativo, né? Se estar com o outro, dividir com o outro, compartilhar com o outro já não é tão importante para mim, o que vai fazer eu desenvolver a fala? A gente também tem que começar a pensar nisso. Essa fala tem que ser cada vez mais importante. O gesto, o corpo, a leitura facial, ela nos dá muita informação. E às vezes a gente se sabota, porque eu já li tudo o que aconteceu ali, ó, pá, tá aqui o resultado, filho, resolvi para você. Entendeu? Né? Então, assim, exercício para fala, tornar a fala acessível, na minha visão, a melhor forma de fazer isso é oralizando, né? Tem que falar, mesmo que ele não se comunique com você, né? Tem que falar, tem que mostrar que a fala é uma estrutura comunicativa, né? Que você se comunica pela tua expressão corporal e tua face, mas que fala é outra expressão comunicativa. Então, por exemplo, né? Por que eu estou frisando muito isso? Porque o quadro está estabelecido, a rotina está estabelecida, começa a ficar tudo muito mecânico, tudo muito programado, tudo muito robotizado, entendeu? Tudo acontece igual sempre. Foi o que eu falei, é zona de conforto, mas é zona de conforto para os dois lados, entendeu? E não é que o lado família esteja errado, é porque o lado família penou pra caramba para chegar nesse staff, entendeu? Então, para eu sair desse staff, eu tenho que dar mais um passo à frente, né? Então, assim, por exemplo, ocultar alguma coisa que sempre naquele horário vai e pega. E isso é uma atitude disruptiva. Isso é uma atitude provocadora, né? A falsa pista, como eu falei, né? O erro proposital, né? Isso é uma disruptura. Isso é um momento em que eu provoco ele a uma reação. Então, eu tenho que ter, antes da fala, uma intenção de se comunicar muito importante, né? Essa intenção de se comunicar, de se fazer entender, de começar a buscar mais pelo outro, é um passo gigante a caminho da fala, né? Porque eu estou começando a mostrar que eu não só vejo o outro, como eu vejo também a importância dele na minha vida. Eu não dou conta mais sozinho, entendeu? Quando eu entendo isso, essa fala pode começar a acontecer. Essa fala pode começar a acontecer, né? Em murmúrio, em balbucio, em palavra isolada, né? E daí a gente tem milhões de técnicas que vão ajudar isso, né? Então a gente tem aba, né? A gente tem toda essa metodologia comportamental, em que muitas vezes a própria leitura começa a me ajudar na oralização, né? A leitura muitas vezes é uma chave muito grande, a criança demorou muito a oralizar, você já está naquela frustração, achando que aquilo não vai mais andar, e de repente começa a despertar a leitura, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é sempre que eu vou interromper um processo que está acontecendo, se esse processo está me ajudando em outros fatores, né? Porque é uma preocupação muito grande. Poxa, ele começou a se interessar por leitura, ele vai parar de se interessar pelas outras coisas, pelo que é pertinente à idade dele. É um risco que eu corro. É um risco que eu corro. Por isso, isso tem que ser muito analisado com a terapeuta dele, com a equipe que trabalha com essa criança, para a gente ver até onde vale a pena a gente usar isso como um gancho para dar esse passo, né? Ou vale a pena a gente frear um pouco porque outras questões não foram cumpridas ainda para que isso avance bem, entendeu? Então, acho que é muito isso. Falar de estimular a fala, para mim, é muito fácil. Vou falar pra caramba. 1 hora, 2 horas aqui, entendeu? Botar para funcionar, aí é outro problema, né? Mas eu acho que o principal, ter a intenção comunicativa, fazer com que essa intenção aconteça. Se tudo está muito bem para mim, tudo dá certo, se tudo acontece, eu não preciso de você, e eu me dou conta, eu me resolvo sozinho. Eu brinco muito, né? Que muitas crianças que eu atendo que têm atraso na fala é a turma do eu sozinho. Eu não preciso de você. Ah, ele é muito esperto, ele já bota a cadeira, sobe, pega armário, eu posso esconder que ele acha onde é que ele tá, gente. Olha só, a criança não é boba, né? Ele acha porque ele sabe onde é que você esconde. Né? Então, assim, como eu falei, são muitos exemplos. Quanto mais prático esse exemplo, melhor para os pais para exercitarem.
né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente se sabota, né? Então, mapear muito como isso está acontecendo, tá? Então, eu acho que foi muito, muito por aí a condução da minha fala, a minha preocupação em passar essas funções para vocês, né? Então, assim, por que que a rotina, acho que agora começa a ficar claro por que que a rotina, acho que teve gente que se identificou com a minha fala de se sabotar, né? Por que que a rotina começa a interferir tanto nesse processo de desenvolvimento da linguagem e por que que ela é um braço muito forte para gente? Porque daí que você estabelece, você começar a provocar essas rupturas programadas, entendeu? Então, é uma chave muito importante desse trabalho dentro da família, né? No consultório dá tudo certo. No consultório ele faz tudo. Ele já está na rotina dele, já entrou, que no consultório, quem dá as ordens é a tia Patrícia, né? Aí a mãe chega em casa, vai fazer igualzinho eu falei, gente, dá tudo errado, ela não é possível. A Patrícia faz lá hipnose com essa criança. Mas não é. Ele internalizou esse processo. Por isso que às vezes, mesmo que seja tudo repetidinho, igual você mudou o personagem de ação, não dá tão certo como era antes, né? A Eliane colocando, né? Me fez refletir no dia a dia, né? Costumo dizer que sei o que ele quer só pela linguagem corporal. Eu lembro muito dessa tua fala. Você fala muito isso e fica anotado lá só no meu caderninho, né? Que eu faço muito isso também, sabe? Eu não sou, não é o meu perfil. As mães que me conhecem sabem disso. Não é o meu perfil, a mãe chega, eu já vou. Não sou assim, não adianta, não consigo ser assim, né? Eu conheço, eu me aproximo, eu acho que da mesma forma que com a criança é uma relação de confiança, com a família mais ainda, né? Pensa só, a gente conhece uma criança nova, claro que no espectro não é tão fácil quanto uma outra criança que você chega com o pirulito e dá tudo certo, entendeu? Não, porque você vai ter que conhecer ainda qual é o nicho de conhecimento dessa criança, qual é a zona de desenvolvimento dela, né? Qual é o ambiente em que ela está segura, que ela tem afinidade para você entrar por ali. E daí você chega a conhecer isso, não é só a fala do pai que vai te ajudar nisso, porque é outro personagem de ação. Por mais que eles tenham dificuldade de interação, eles identificam esses personagens, né? A gente ouve muito mal dizer, né? Sobre a questão do o coração frio, eu não tenho ligação com o outro, mais ou menos, né? Porque na terapia a gente percebe muito isso, né? O que acontece na terapia? Eu falo para mãe, tem que rolar um clima, entendeu? Terapia tem que rolar um clima, porque se não rolar esse clima, não vai andar, entendeu? O que é esse rolar clima? Que eu brinco com elas, né? Usando esse termo, né? É a coisa do encantamento. Do aqui eu tô seguro, do aqui eu tô em conforto, do aqui ela me provoca, mas dá tudo certo no final. Nem sempre dá certo, tá, gente? Mas, na maioria das vezes dá, porque a gente sabe o que a gente está provocando. A gente espera conhecer essa criança para a gente começar essas disrupturas. Na terapia em geral, e aí eu falo pelos meus colegas também, na psicologia, na terapia ocupacional, em geral é esse mapa que a gente faz da criança para que as coisas comecem a fluir melhor, né? E aí, por isso que aí quando chega em casa, primeiro que tem todo já aquela rotina da família, do conceito dos pais e tal, de levar a mesma proposta, igualzinho, e aí não dá tão certo, né? É um outro processo, né? É diferente, né? Quando ele vai me pedir água, se eu já entrego, só em perceber o que ele quer. A gente lê o filho da gente, né? Isso acontece com qualquer mãe. Só que quando a gente está com a criança com dificuldade, a gente tem que ter um alerta muito, muito maior nesse sentido. Para não se sabotar. Cuida muito disso. Cuida muito disso. Então, quem ainda não tem quadro de rotina, faz seu quadro. Hoje em dia na internet a gente encontra até empresas que fabricam isso pra gente. Se não tem muita habilidade, se enrola, não consegue, entendeu? Tem muita coisa bacana já pronta, sabe? Eu gosto muito do fazer junto. Eu sou dessa, de meter a mão na massa. Né? Não que a criança vá ficar lá recortando com você, porque eles têm muita dificuldade, entendeu? Não é isso, mas é o confeccionar, esse processo criativo. Eu gosto muito disso. Né? Mas eu também entendo que nem todo mundo tem habilidade e gosta também de fazer, entendeu? Mas é importante. Então, quadro de rotina, estabelecer a rotina,
manter, aconteceu, fluiu a rotina, começar a pensar nessas possibilidades provocativas, né? Para que aos poucos eu possa ir provocando o desenvolvimento de uma forma natural, mas colocando aqueles pequenos tropeços para que ele possa exercitar essa situação, até chegar ao ponto que eu consiga entender e ler o que o outro espera de mim quando isso acontece. Que nem toda ruptura, nem toda modificação de rotina é ruim para mim, que pode ser muito bom também. Quando isso acontece, quando ele percebe isso, nossa, sensacional. Sensacional, tua vida começa a ser outra, né? É importante os pais elogiarem os profissionais perto dos filhos e quando estão sozinhos. Escuta e absorve tudo que ouvimos. Com certeza. Não é? A criança ela é ouvinte, ela é uma esponjinha. Ela é sensorial. Né? Ela está percebendo. Esse reforço auditivo que nem sempre é visual para a gente, visível para a gente, pai, né? Mãe, entendeu? A criança ela vai internalizando. Né? Da mesma forma que ela internaliza aquilo que ela enxerga, aquilo que ela ouve é importante. Lembra que eu falava? Não é porque ele não fala que eu não falo com ele? Aí o exemplo, né? Nossa, como ela é legal, como ela tem paciência com ele, né? Como ela tem cuidado com ele, entendeu? Então, ó, é trabalho de formiguinha, é um dia após o outro. É você ir regando aquela sementinha da segurança. E quando essa segurança acontece, a criança se entrega para o terapeuta. E aí é sensacional, porque daí você vê os avanços, você vê os saltos de desenvolvimento que a criança começa a dar. Né? Eu acho que aí é que é a grande chave para nós, terapeutas, conseguir um trabalho bacana, adequado. Né? É sensacional. E é bom quando a gente tem, né, um rapazinho mais velho que possa, né, que está oralizado, que possa transmitir essa fala para a gente, porque olha como reforça tudo aquilo que a gente acredita e que a gente fala lá para os nossos pais quando essas crianças são pequenininhas. Né? É muito importante. Daí o assunto de ontem também que eu estava falando, a questão da rede de apoio. Né? Se unir, se juntar à escuta e filtrar essa escuta também é muito importante, porque nem tudo que vem importa e faz a gente crescer e melhora e nos dá segurança. Né? Sugere deixar em qual cômodo da casa? Né? Quarto da criança, sala, cozinha. Então, onde a criança fica mais tempo? Né? Qual o lugar que normalmente acontecem essas rupturas? Entendeu? A cozinha é o lugar que vocês mais estão? Ou, eu até fico muito tempo lá, realmente é onde a casa acontece, mas ele não fica muito com a gente, ele fica mais no quartinho dele, lá que é o canto dele. Então lá tem que acontecer isso pelo visual. Né? Tá? Então a primeira coisa é pensar aonde acontece esse episódio do vamos mudar o que está acontecendo. Então, eu acho que esse lugar é o lugar que é o aconchego, a segurança, o nicho dele, né? E ali você pode colocar. Eu acredito nisso, né? Não adianta você sair com o quadro atrás da criança, não é assim que vai acontecer. Né? Não adianta botar do lado da geladeira, que faz até sombra, que ninguém quase vê, que você até esquece a lista de compra ali quando você sai, deixa ficar lá. Né? Aquele lugar é péssimo, não é ali. Né? Tá? O que o Aaron diz? Querem que a gente fale, mas se falarem mal dos profissionais, vamos entender que o profissional com certeza, né? Imagina, ele sai de lá, sai descascando dentro do carro, né? Gente, muita calma nessa hora. Aconteceu alguma coisa, você não gostou, nada, pode ir escrevendo. Não está satisfeito, está pensando em trocar de profissional, ó, guarda aquilo para você. Você imagina que você está pensando em trocar de profissional, daí você nem sabe para onde você vai ainda. Você está ouvindo outras mães, pediu ajuda para o médico e tudo mais, né? E aí você ainda não definiu isso, só que a criança está ouvindo isso todo dia. Que eu não gosto de lá. Porque atrasa a hora. Porque você viu o que aconteceu. Porque fulano me falou que aconteceu isso. E a criança está lá, né? Absorvendo. Então, ó, pelo menos na frente da criança. Claro que com alguém você vai ter que compartilhar isso. Né? Principalmente se a mãe que está passando pela situação dividir isso com o pai, né? Isso tem que ser compartilhado, com certeza. Essa decisão não pode ser tomada sozinha. É muito peso para um lado tomar essas decisões sozinho, né? Mas, enfim, tomar muito cuidado com isso. Para não se abrir tanto, não colocar tanto das dificuldades que você tem, que outros profissionais que você observe, né, na frente da criança. Né? Toma muito cuidado.
Bom, gente, a gente já está passando da nossa hora. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou pedir um favorzinho para vocês. Não deixem de me escrever. Eu respondo todo mundo, respondo prontamente. Não dá para ser de imediato como eu gostaria, né? Mas eu sou super acessível. Então pode colocar no comentário do post, pode me escrever lá no direct, tá? Sem problema nenhum, tá? Espero vocês. Na segunda-feira tem outra live com vocês, né? Daí já falando sobre um outro tema, a questão da inclusão mesmo da escola, que é a minha paixão, né? Então a gente vai ter um outro momento para conversar mais um pouquinho. Daí já pode até passar o fim de semana pensando o que mais que vai poder perguntar, né? E se faltou alguma coisa também, não deixa de escrever. Poxa, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, né? Sou super acessível, estou aqui para vocês. Esse momento é para a gente trocar, então não deixem de passar. Obrigada a vocês, gente. Olha, é um orgulho enorme, enorme estar aqui. Né? Eu sou carioca, deve ter dado para perceber. Né? Eu estou há 3 anos em Joinville, então, assim, foi muito bom a mudança para cá. Fui muito abraçada pela cidade, um carinho enorme que eu tenho por Joinville. Né? E uma felicidade muito grande ser convidada para um evento como esse e compartilhar esse momento com vocês. Então, fiquem muito à vontade, tá bom? Estou aqui para vocês. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, hein?